Olá pessoal, você está gostando do nosso canal? Se está, então curta, compartilhe com os outros, com as outras, assine e não se esqueça de apertar, clicar no sininho aí, porque assim o canal vai em frente e contamos com você. Olá pessoal, estamos juntos de novo em mais um Caminhando, e hoje com um assunto muito importante, desafiador para todos nós, para todas nós, e ao mesmo tempo convocador de muita alegria, de muita força nova. É o Anderson e Darlan que vão apresentar comigo. Bem-vindos, Anderson Guzmão, Darlan Oliveira, em Salvador. Uma alegria muito grande vocês estarem comigo e com todo o pessoal aqui na roda de conversa. Introduzam o assunto de hoje para a gente. Então, povo de Deus da caminhada, a gente está com uma proposta de conversar um pouco hoje sobre a nova encíclica que o Papa Francisco apresentou no último sábado. Todos somos irmãos e irmãs. É com você, Darlan. Maravilha, salve, salve, meu povo. Uma grande alegria permanecer no Caminhando, né? Cada semana a gente traz uma temática nova. E hoje, como o Anderson trouxe, saiu aí, tá fresquinha, saiu no último sábado. O Papa Francisco assinou essa encíclica que veio revolucionar, vamos dizer assim, né? Veio clarear ainda mais a nossa missão, o nosso ser irmão, viver a irmandade aqui. E para que a gente compreenda melhor o contexto dessa encíclica, seria bom que o Marcelo pudesse clarear, né? Pudesse trazer o que influenciou, o que pode mais contribuir, qual a contribuição que o Papa Francisco traz nessa encíclica. Marcelo. Darlan, o Papa, em fevereiro de 2019, viajou uma viagem muito desafiadora. Quer dizer, ele foi a um país que não é cristão, que é muçulmano e onde cristão muitas vezes não é muito bem visto. A cidade de Abu Dhabi, que é capital dos Emirados Árabes, lá no Oriente Médio, capital do petróleo, todo o petróleo do mundo. E o Papa lá encontrou o imã. Imã é a autoridade máxima do islamismo. Ele é uma espécie, ele não é um papa, porque o islamismo não tem isso, mas ele é um homem muito, ele é, digamos, uma referência no mundo inteiro, né? Ele é o imã da grande mesquita de Al-Azhar, no Cairo. E o Papa encontrou e eles assinaram juntos um chamado à fraternidade universal da humanidade. E aquilo, para isso, claro, eles trabalharam, eles conversaram, e o Papa ficou muito influenciado por isso e voltou para o Vaticano decidido a fazer uma encíclica sobre isto, a fraternidade universal. Mas aí o Papa diz na encíclica dele que houve um outro evento que o influenciou muito. E ele diz: enquanto eu comecei a escrever, de forma inesperada chegou a pandemia. E a pandemia revelou para mim que o mundo tem de mudar quanto antes. Então, para isso, ele escreveu a encíclica. Agora, Marcelo, você poderia dizer para a gente o que exatamente explica essa encíclica para a gente poder compreender um pouco mais? Olha, Anderson, é meio difícil dizer em uma frase ou duas tudo que aquela encíclica de 280 números, artigos, trouxe para nós. Mas a primeira coisa é dizer que muitas pessoas que morreram vítimas da pandemia, parece que são mais de 2,5 milhões no mundo todo. Morreram não apenas por causa da pandemia, não foi a pandemia que matou, é porque os países não estavam preparados para uma pandemia como essa. E aí o Papa, que é Papa, nunca um Papa entrava em questões assim tão concretas, o Papa Francisco diz que o sistema público de saúde, na maioria dos países, foi desmantelado. Por quê? Porque não há pensamento de fraternidade, você não é irmão do outro.
Ele disse, olha, o mundo atual só tem algumas categorias que são ou você é produtor, ou você é consumidor, ou você é cliente, ou você é sócio. Irmão, companheiro, não tem. Então, portanto, a encíclica é para tentar mudar isso. Por exemplo, uma coisa que o Papa não diz na encíclica é que o único país que mandou médico para outros e repartiu remédios, sabe qual foi? Cuba, que é um dos países mais amargurados por um sistema cruel de bloqueio norte-americano, bloqueio dos Estados Unidos, por mais de 60 anos. Uma ilha pequena, pobre, ajudou o mundo inteiro. Os médicos cubanos estão sendo candidatos agora ao Prêmio Nobel da Paz. O resto, os países ricos, países europeus, a Itália, não teve ajuda de ninguém. O pessoal morria mesmo e acabou. E assim foi no mundo todo. Darlan. Muito bem. Marcelo, como você bem trouxe, essa é uma carta um tantinho extensa, né? Ela, na íntegra, tem mais de 100 páginas. Ela tem 8 capítulos. E aí, será que você poderia trazer assim qual a ordem ou os critérios dos diversos assuntos que são trazidos nessa encíclica? Olha, a carta, eu vejo na carta, ele não diz isso, mas eu vejo um pouco o método da gente latino-americano, que é ver, julgar e agir. Então, o capítulo primeiro, o título do capítulo primeiro já é claro: As sombras de um mundo fechado. O que quer dizer isso? Que ele parte da realidade difícil. Corresponde a um ver, a um olhar. Aí, com o capítulo segundo, ele começa a aprofundar o tema da fraternidade, portanto, é o julgar. Por exemplo, ele começa pela parábola do samaritano. O capítulo 2 se chama Um Estranho no Caminho. É interessante, sabe por quê? Eu, por exemplo, para mim, é uma beleza eu ler a carta de um Papa, a primeira vez na vida, em que, de repente, o Papa pede desculpa às pessoas às quais ele está escrevendo por falar uma palavra do Evangelho. Ele diz, olha, eu sei que tem muita gente que não é cristão que estão me acompanhando, mas eu vou pedir agora licença a vocês para dar um exemplo do cristianismo. Quer dizer, um respeito profundo, um cuidado com o outro. É como se ele estivesse falando de fraternidade universal, mas ele mesmo estivesse praticando na maneira dele fazer a carta. É isso que eu sinto. A partir do capítulo 5, Darlan, começa a parte mais do agir. Sabe como é que se chama o capítulo 5? A política melhor. Então, ele entra em qual é a melhor política para hoje. E aí ele começa a propor concretamente como é que a gente deve expressar essa irmandade universal, né? Então, Marcelo, de certa forma, os papas e os bispos sempre pregaram a fraternidade, né? E principalmente essa fraternidade universal. Agora, com essa nova proposta da encíclica, todos somos irmãos e irmãs, o que há de novo? Eu acho curioso, só antes do Marcelo responder, trazer essa resposta, né? Que o Papa ele cita outros papas, né? Papas anteriores, e também cita muitos outros documentos do mundo inteiro. Aí eu queria juntar essa pergunta de Anderson, né? Será que trazer essa história dos outros papas, de outros documentos, não fica também um tanto repetitivo? A minha resposta é a seguinte, gente. O tema é, de fato, comum, vocês têm razão. Não é a primeira vez que se fala em fraternidade universal. Inclusive, o título Tutti Fratelli vem de um documento de São Francisco de Assis aos irmãos franciscanos na época dele, há 800 anos. E aí, de fato, você, Darlan, tem toda a razão, o Papa cita João 23, Paulo VI, São Paulo II, Bento XVI. Agora, o ponto de perspectiva, o ponto é outro, o enfoque é outro. O Papa, antes, nos documentos, ele se colocava como autoridade máxima, só citava papas,
Agora o Papa cita bispo, padre, pastor evangélico, muçulmano, todo mundo. Aqui no Brasil está fazendo sucesso. Toda hora eu vejo na internet o pessoal dizendo que o Papa citou Vinícius de Moraes, que é um cantor, um poeta, conhecido pela sua boemia, que sempre se disse do candomblé, né? Ele dizia: eu sou o negro mais branco do Brasil. E o Papa cita Vinícius de Moraes, né? A vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida. E a perspectiva é, portanto, de uma igreja em saída, de uma igreja em diálogo com o mundo. Isso é novo, isso não é. O tema é clássico, é antigo, mas a maneira de abordar é diferente. É isso que eu sinto. Fantástico, doutor Marcelo. E aí, a gente sabe que você é um estudioso. Você faz a leitura, estuda, analisa, aponta, critica. E aí eu queria saber quais são as propostas mais novas, as mais interessantes que essa carta traz, na sua opinião. Primeiro, o Papa propõe a gente, de certo modo, tomar como método pensar e atuar em termos de comunidade. Será que eu faço isso na minha vida? Quer dizer, quando eu penso as coisas, eu penso como comunidade, eu penso comunitariamente, ou eu penso para mim ou em mim, mesmo eu sendo de comunidade. Então, a primeira coisa, ele disse: olha, toma como método de vida isso, sempre pensar no comunitário, no comum, no bem comum, e não se colocar como se fosse a vida partida, que é a minha vida particular, é o meu dinheiro, é minha economia, é minha afetividade, e lá é comunidade, é social. O Papa tenta na carta inteira mudar isso, ele chega a falar em amizade social. Eu nunca vi essa expressão, menos ainda num documento de Papa. Ele fala em amor político. Você já escutou ouvir falar disso? Eu nunca ouvi alguém falar em amor político. E o Papa diz: todo amor é político. Então, a gente tem de lutar contra as causas estruturais da pobreza. Aí o Papa diz, ele usa na carta dele um exemplo assim, ele diz: um pobre que vai atravessar um rio, e chega o barqueiro e diz: eu levo você, coloca no barco e vai para o outro lado, mostrou ser irmão e ajudou o pobre e viveu a fraternidade universal. Mas o cara que pensar a ponte e fizer a ponte é uma caridade muito maior do que levar a pessoa no barco para atravessar o rio. Ele fez a ponte. Então o Papa diz: é isso que a gente vai ter que desenvolver, um conceito de cidadania. Olha, esse conceito de cidadania eu já vi na sociologia, eu já li em estudiosos, mas eu nunca vi um documento de Papa falando em cidadania. Sabe como é que os papas e os espirituais falavam de cidadania até pouco tempo? Nós somos cidadãos do céu. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, 3. Mas dizer que nós somos cidadãos do mundo e temos que nos comportar como cidadãos de hoje, daqui, do Brasil, da cidade, do mundo, é novo. O Papa propõe, Darlan, uma reforma da ONU, porque você sabe que até agora a ONU reúne chefe de Estado. O Papa quer que seja uma comunidade de nações. Então, portanto, formas de amar, modo como as pessoas desenvolvem relações afetivas, que podem ser politicamente reacionárias, mesmo em pessoas que se consideram avançadas, libertadoras. E agora o Papa traz esse conceito de amor político. O número 149 da carta eu anotei e sublinhei no computador: colocar amor e ternura na política. Eu acho que isso é muito novo. Anderson. Parece que é a primeira vez, né? Você pode confirmar isso para a gente em relação à encíclica, que o Papa condena abertamente a guerra, né? Qualquer tipo de guerra, né?
E também critica a pena de morte, né? E que o Estado não tem direito de matar ninguém, e também a prisão perpétua. Como é essa situação aí? Pois é, a guerra, o Papa João Paulo II já tinha dito, olha, no mundo de hoje, com essas guerras, porque antigamente a guerra era corpo a corpo. Então a guerra era muito ruim, acho que a gente devia sempre ser contra a guerra, mas uma guerra que é contra corpo, morre quem for para o combate. A pessoa que está dentro de casa, a guerra não mata, porque a guerra é lá dentro do campo de batalha, quer dizer, quem não morreu lá não morre. E as guerras até o século XIX eram assim, vocês veem em filme aquele pessoal, né, com espada tal, ou mesmo já quando já tinha tiro, mas era tiro no combate, tiro a Primeira Guerra Mundial. Pá, 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 mas no combate. Agora, a partir da Segunda Guerra Mundial e para hoje, o que está acontecendo? O cara passa de avião lá em cima e joga uma bomba. Aí não é campo de combate, aí você morre dentro de casa, você morre criança, morre em hospital, morre em qualquer lugar. Então a guerra mudou. E aí o Papa diz não é proporcional. Não existe guerra preventiva como Bush falava. Ele não invadiu o Iraque para prevenir e para impedir uma coisa pior, não. Ele cometeu a coisa pior, ele acabou com o país. Ele destruiu tudo, ele matou o povo. Então, portanto, o Papa Francisco diz que hoje a guerra é um genocídio, qualquer guerra. A prisão perpétua é uma pena de morte escondida, disfarçada, é o número 268 da Carta. Então, portanto, nesse sentido, ele não aceita, né? O Estado não tem direito de matar ninguém. E o Papa, nesse sentido, é muito claro, muito claro. Tá certo? Darlan. Lá no número 275, nos diz que os textos sagrados de todas as religiões podem contribuir para a fraternidade no mundo. A gente vê o quanto que existe essa necessidade, né? Alguns até tentam, mas ainda o alcance diz que os ministros religiosos devem se interessar por política e que o modo e as religiões contribuírem com essa humanidade é voltar às fontes, se concentrarem no essencial da fé. Pois é, eu acho que isso você está dando a mensagem talvez final para a gente. Todo o pessoal que está aqui nos acompanhando, caminhando, tem esse apelo do Papa. Agora é o Papa que está apelando, não é fulano, não é cicrano, dizendo, gente, vamos pensar a fé de uma maneira mais ampla do que só a minha igreja, só a minha religião. Vamos ter a nossa identidade, então eu sou cristão católico. Eu não sou tudo, eu não sou do candomblé, da religião indígena, eu sou cristão católico. Mas eu, na minha fé cristã e católica, eu assumo a fraternidade universal e uma comunhão com todas as outras tradições. Então fica isso hoje como mensagem para nós que você, Darlan, deu e que resume bem a encíclica do Papa. Vamos continuar juntos em novos caminhando. Beijo no coração. Darlan e Anderson se despedem. Um abração. Beijos, até o próximo programa. Beijo no coração e a gente segue caminhando.